Você já percebeu que muitas vezes nós passamos a vida tentando nos encaixar em modelos que não foram feitos para nós? Então, desde cedo aprendemos que existe uma forma certa de trabalhar, uma forma certa de se alimentar, uma forma certa de se exercitar, de descansar e até uma forma certa de ter sucesso. Nós crescemos acreditando que se nós seguirmos determinadas regras, alcançaremos a saúde, a felicidade e a realização. Mas a realidade ela é um pouco diferente. Veja, muitas pessoas, elas seguem dietas recomendadas por especialistas, praticam atividades físicas regulares, adotam rotinas consideradas ideais e ainda assim elas continuam cansadas, frustradas ou com a sensação de que algo não está funcionando. E talvez o problema não seja a falta de disciplina, talvez o problema seja muito mais simples. Talvez você esteja tentando viver de acordo com a natureza de uma outra pessoa. Então, uma das contribuições mais valiosas do Ayurveda é justamente nos lembrar que cada ser humano ele possui uma natureza única. E quando nós passamos a compreender essa natureza, nós começamos a fazer escolhas mais alinhadas com aquilo que realmente somos. Então, essa mudança que parece à primeira vista muito pequena, mas ela tem um potencial de transformar profundamente a forma como nós vivemos. Pense por um momento em algo muito simples, a alimentação. Então, hoje existem inúmeras dietas disponíveis: dieta cetogênica, low carb, jejum intermitente, alimentação vegetariana, alimentação baseada em plantas, protocolos de detox e tantas outras abordagens. E frequentemente nós ouvimos, sim, relatos de pessoas que obtiveram excelentes resultados com um determinado método. E então nós pensamos, bom, se funcionou para ela, também vai funcionar para mim. Mas nem sempre é assim. O Ayurveda, ele observa que cada organismo, ele responde de maneira diferente aos alimentos. O que fortalece uma pessoa pode enfraquecer a outra. O que promove equilíbrio para alguém pode gerar um desconforto para outra pessoa. Então, isso acontece porque não somos todos iguais. Temos constituições diferentes, necessidades diferentes e formas também diferentes de interagir com o ambiente. Então, quando nós compreendemos isso, nós deixamos de buscar soluções universais e começamos a desenvolver uma relação mais inteligente com o nosso próprio corpo. E essa percepção não se limita à alimentação, ela influencia a maneira como nós trabalhamos. Veja, algumas pessoas, elas funcionam melhor em ambientes mais dinâmicos, com movimento constante, com criatividade, com variedade, e outras elas precisam de mais estabilidade, previsibilidade, de organização para expressar o seu potencial. E existem pessoas que gostam de tomar decisões mais rápidas e assumir riscos, e outras que precisam de mais tempo para refletir antes de agir. Então, veja, nenhuma dessas características é melhor ou pior, são apenas expressões diferentes da natureza humana. E o problema, ele surge quando nós tentamos nos comparar constantemente com os outros. Então, nós vivemos sim em uma cultura que valoriza a comparação. Nós observamos alguém extremamente produtivo e sentimos culpa por não conseguir manter o mesmo ritmo. Assistimos às conquistas dos outros e começamos a questionar as nossas próprias escolhas. Mas existe uma pergunta muito importante e que raramente fazemos. Aquilo que funciona para essa pessoa realmente faz sentido para mim? O Ayurveda ele nos convida a abandonar a busca pela padronização e a desenvolver algo muito mais valioso, que é a capacidade de observar a nós mesmos. E essa observação, ela gera autoconhecimento. E o autoconhecimento, ele gera liberdade. Porque quando você conhece a sua natureza e deixa de depender exclusivamente da opinião dos outros para saber o que faz bem para você, você passa a conhecer os sinais do seu próprio corpo. Percebe quais são os alimentos que aumentam a sua energia e quais são os que reduzem? Você identifica quais ambientes favorecem o seu equilíbrio e quais o perturbam? Você entende quais os hábitos fortalecem a sua saúde e quais a enfraquecem?
E com o tempo, a vida ela deixa de ser uma tentativa constante de adaptação a modelos externos e ela passa a ser uma expressão mais autêntica daquilo que você é. E o yoga, ele complementa esse processo de uma maneira extraordinária. Então, enquanto o Ayurveda, ele oferece um mapa para compreender essa constituição e os nossos padrões, o yoga, ele desenvolve a consciência necessária para observar esses padrões em ação. Então, muitas vezes nós acreditamos que nos conhecemos bem, mas basta observarmos a nossa rotina para perceber o contrário. Quantas vezes você já comeu sem estar realmente com fome? Quantas vezes você continuou trabalhando mesmo quando o corpo pedia descanso? Quantas vezes você ignorou os sinais de cansaço, de tensão, de esgotamento? Quantas vezes você tomou decisões apenas para atender expectativas externas? Esses comportamentos, eles costumam acontecer porque nós vivemos grande parte do tempo nesse piloto automático. Nós estamos tão ocupados respondendo às demandas da vida que nós perdemos o contato com a nossa própria natureza. E o yoga, ele nos ajuda a recuperar esse contato através das posturas, da respiração, da meditação, da observação interior, e nós começamos a perceber aquilo que antes passava desapercebido. E essa percepção, ela muda absolutamente tudo. Porque quando você percebe claramente os efeitos das suas escolhas, torna-se muito mais fácil escolher de forma consciente, porque você deixa de agir apenas por hábito. Você deixa de seguir as tendências sem questionamento. Você deixa de viver em função de comparações e você começa a construir uma vida mais alinhada com a sua realidade. E essa mudança pode parecer sutil, mas os seus efeitos eles são muito profundos. Pessoas que conhecem a sua natureza, elas costumam tomar decisões com mais segurança, não porque tenham todas as respostas, mas porque desenvolveram a confiança na própria experiência. Elas compreendem que saúde não significa seguir regras rígidas, significa encontrar o equilíbrio. E equilíbrio não é algo igual para todos. Aquilo que representa equilíbrio para uma pessoa pode representar o excesso para outra. Então, por isso, uma das maiores armadilhas da vida moderna é acreditar que existe uma fórmula universal para o bem-estar. A verdade é que cada ser humano precisa descobrir o que funciona para si. Isso não significa ignorar o conhecimento dos especialistas de forma alguma ou rejeitar orientações externas. Significa utilizar esse conhecimento de forma inteligente, adaptando à própria realidade. E é exatamente isso que o Ayurveda faz. Ele não oferece respostas prontas, ele oferece ferramentas para que você compreenda melhor a si mesmo. E quando esse entendimento ele se aprofunda, a relação com a saúde ela também muda. Então você para de enxergar o corpo como um problema a ser corrigido. Você passa a enxergá-lo como um sistema mais inteligente que está constantemente tentando se comunicar com você. Os sintomas, eles deixam de ser apenas incômodos e eles se tornam mensagens. Os desafios, eles deixam de ser apenas obstáculos e eles tornam-se oportunidades de aprendizado. E a busca por saúde, ela deixa de ser uma luta constante para se tornar um caminho de autoconhecimento. E talvez seja por isso que tantas pessoas relatam uma sensação de alívio quando começam a estudar a Ayurveda. E pela primeira vez, elas percebem que não precisam se encaixar em um padrão, elas não precisam competir, não precisam copiar a rotina de ninguém. Elas apenas precisam compreender quem elas são. Porque quando você conhece a sua natureza, você para de desperdiçar energia tentando ser outra pessoa e passa a direcionar essa energia para desenvolver melhor a si mesmo. Essa é uma mudança que afeta
não apenas a sua saúde física, ela vai influenciar os seus relacionamentos, a sua carreira, as escolhas diárias, a forma como você lida com desafios, a maneira como você se relaciona consigo mesmo. No fundo, conhecer a sua natureza, ela não muda apenas o que você faz, muda a forma como você vive, muda a forma como você percebe o mundo, muda a forma como você toma as suas decisões, a forma como você cuida da sua saúde e talvez a maior transformação de todas seja essa, porque quando você finalmente compreende a sua natureza, você deixa de buscar aprovação externa para validar quem você é. Porque você passa a reconhecer que a verdadeira sabedoria, ela não está em se tornar igual aos outros. Ela está em aprender a viver de acordo com a sua própria natureza, com a sua própria essência. E quando isso acontece, a vida, ela se torna mais leve, mais coerente e muito mais significativa. Se esse vídeo fez sentido para você, curte, deixa seu comentário e nos vemos em breve.